O elenco do Esporte Clube Bahia, menos de 24 horas do jogo contra a equipe do Cruzeiro no último domingo, na Arena Fonte Nova, quando venceu por 4-1 a equipe celeste das Alterosas, retornou às atividades ontem à tarde, lá no CT Evaristo de Macedo, e foco total Vasco da Gama amanhã na Arena Fonte Nova, às 21 horas e 30 minutos, por mais uma rodada, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo com muita expectativa para que o Bahia não só permaneça no G4 e, quem sabe, chegue até aí a liderança ou a vice-liderança. Mas o que aconteceu ontem, os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante da equipe do Cruzeiro, eles fizeram o regenerativo com academia e fisioterapia. Aí a exceção foi o goleiro Marcos Felipe, que trabalhou a primeira parte dos trabalhos, né, aí vale a redundância, em campo com os outros goleiros, né? Os outros atletas fizeram um trabalho técnico em campo reduzido sob o comando do treinador Rogério Ceni. O trabalho com foco na troca de passes e movimentação. E depois o grupo foi dividido em 3 equipes, se enfrentando e revezando, já com a inclusão das finalizações e participação dos goleiros Adriel e Danilo Fernandes. Como eu falei, o Marcos Felipe só participou da primeira parte do treinamento. A programação já está definida, claro, óbvio. Ontem foi às 16 horas, a reapresentação hoje será às 15 horas e 30 minutos. Apenas 2 treinamentos para o jogo contra o Vasco. Amanhã, 21 horas e 30 minutos, Arena Fonte Nova, o jogo contra o Vasco. Na quinta-feira, 16 horas, a reapresentação. Sexta-feira, 10 horas da manhã. Sábado, 9 horas. E o embarque com destino a São Paulo, para no domingo, às 16 horas, aí pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, enfrentar a equipe do São Paulo Futebol Clube na capital paulista. Bom, a situação do time no geral. A única dúvida que a gente está aí é sobre o Gabriel Xavier, e segundo o próprio técnico Rogério Ceni na coletiva, ele falou que o jogador tinha sentido algo e a gente fica na expectativa para ver se foi alguma coisa que realmente possa tirá-lo ou não do jogo de amanhã contra o Vasco. Se não, torcedor do Bahia, o time deve ter a volta do Everton Ribeiro, com o Cauli deve, porque de repente o treinador do Bahia pode fazer alguma modificação até pelo desgaste dos jogos. A situação agora não é como estava anteriormente, com o Bahia tendo uma semana, como aconteceu em alguns momentos, de treinamentos. Agora não, a situação apertou e ele pode realmente fazer um revezamento em função daquela situação do CK, o que bate para um jogador ter um risco de lesão. Então ficaremos na expectativa, mas a princípio o time pode ser o mesmo que jogou, que começou o jogo contra a equipe do Cruzeiro, mas com a volta do Everton Ribeiro. Ele disse que foi poupado para entrar no segundo tempo daquele jogo em que o Bahia venceu por 4-1. Então, esta é a situação. Sobre saídas e vindas, se fala muito no Eric Pulgar novamente, do Ceará. Essa situação a gente já falou lá atrás e agora volta à tona, mas a gente teve uma informação lá atrás também que o Bahia nem tinha conversado sobre esse atleta com a direção do Ceará. O presidente do Ceará teria desmentido isso, mas tudo a gente fica na expectativa. E sobre Iago Felipe e Ratão saídas, Iago Felipe nada de concreto, pelo menos que se saiba mesmo. Agora, o jogador Ratão, nós ficamos sabendo que houve sim uma sondagem do Atlético Paranaense. Agora com a saída do Cuca pode ser que não haja mais nada, mas houve uma sondagem, e do time turco Besiktas, lá da Turquia, segundo informações até teria dado uma proposta. Agora, o que me chamou a atenção é que todos podem ouvir aí a coletiva do Rogério Ceni. Nós perguntamos a ele sobre essa situação desses 2 jogadores e ele disse que ao conhecimento dele nada tinha chegado. Achei estranho. O Rogério pode estar escondendo, é normal, a gente sabe que é uma situação aí de negociação, mas achei estranho se o Rogério está realmente falando a verdade, e nos parece isso, e o Rogério
o Rogério não saber de uma negociação que se fala há mais ou menos 10 dias. Então, meio estranho, mas tudo bem. Vamos em frente, vamos ver o que poderá acontecer sobre esta situação da saída desses dois atletas do Esporte Clube Bahia nessa janela. Se saírem, por certo, o Bahia vai repor. E contratações, pelo que a gente pesquisou, poderá vir, volto a frisar, mais 2 contratações mesmo para a equipe do Esporte Clube Bahia. O tricolor, que está bem na fita, mas antes da gente falar aqui exatamente do scout do Bahia, falando que já saiu a arbitragem do jogo entre Bahia e Vasco, amanhã na Arena Fonte Nova será o João Vitor Gobi, ele terá como assistentes o Daniel Paulo Zioli e o Leandro Matos Feitosa. Todos eles são da Federação Paulista de Futebol. O Sábio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, é o 4º árbitro. O árbitro de vídeo, Daiane Muniz, FIFA São Paulo. E os assistentes de vídeo, Fabrício Porfírio de Moura e Adriano de Assis Miranda, também todos de São Paulo. Quer dizer, a arbitragem de 7 componentes só o 4º árbitro, que é do Distrito Federal. Os outros são da Federação Paulista de Futebol. Bom, o scout do Esporte Clube Bahia, tricolor. O Bahia, que é o 3º colocado, são 11 jogos, 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, marcou 18, sofreu 12, tem um saldo de 6, 63% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É o segundo melhor ataque da Série A, ao lado do Botafogo com 18 pontos, o Palmeiras é o primeiro, aliás, 18 gols, desculpem, o Palmeiras é o primeiro o Flamengo é o primeiro com 19, é a 6ª melhor defesa, 12 gols sofridos, tem o artilheiro do campeonato, Everaldo, ao lado do William Oliveira do Esporte Clube Vitória, ambos com 5, e o único time que venceu todos os jogos em casa, ou seja, 100% de aproveitamento no seu mando de campo. Venceu o Fluminense 2-1, Grêmio, Bragantino e Fortaleza 1-0, e o Cruzeiro no último domingo 4-1. No scout de números, no geral, no ano, em jogos oficiais, o Bahia tem 38 jogos, 79 pontos, 24 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, marcou 70 gols, sofreu 32, tem um saldo de 38. O Bahia chegou ao 70º gol, marcado no último domingo com os 4-1 diante da equipe do Cruzeiro. Rogério Ceni, ele tem 35 jogos este ano, hein? Não estou computando o ano passado, não. Esse ano, 35 jogos, 78 pontos, 24 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, marcou 67 gols, 24 sofridos, um saldo de 43 gols. E para finalizarmos, a seleção do SoftScore, que é aquele site de scout, 3 jogadores do Bahia nessa seleção: Caio Alexandre 7,7, Biel 8,2 e Oscar, a melhor nota de todas, 8,6. O interessante é que Biel e Oscar saíram do banco de reservas para pontuarem nesse site, né? O Bahia teve o maior número de atletas na seleção dada do site citado. Portanto, tá aí para você, torcedor do Esporte Clube Bahia. Como última notícia, as meninas, elas perderam para a equipe do São José no último domingo por 2-1. Em Pituaçu já estava classificado, teria a tendência de se classificar em primeiro no geral, mas terminou perdendo, mas é o primeiro colocado, vai jogar contra o 4º colocado, que é o JC, a equipe do Esporte Clube Bahia. A CBF ainda não definiu a data.